O gabinete da senadora Maílza Gomes, a Fundação Milton Campos, com o apoio do Mulheres Progressistas, tem a honra de realizar o primeiro seminário Mulheres Acreanas Fazendo História. A missão desse evento é falar da ascensão das mulheres acreanas no cenário político estadual e nacional, bem como a importância disso para o desenvolvimento do Brasil. Neste momento, convidamos a senadora Maílza Gomes para fazer a abertura oficial do seminário. Boa noite. Declaro aberto o seminário Mulheres Acreanas Fazendo História, em Rio Branco, Estado do Acre. Obrigada. Convidamos a coordenadora estadual de políticas para as mulheres, senhora Isnailda Gondim, para fazer a sua saudação. Boa noite a todos. Em nome do governador e da primeira-dama, eu cumprimento aqui a nossa querida ministra Damara Alves. Cumprimento também a nossa excelentíssima senhora senadora Maílza Gomes e parabenizo pela iniciativa de poder trazer ao Acre este seminário Mulheres Acreanas Fazendo História e poder também trazer celebridades ao nosso estado. Como eu bem disse de manhã e hoje, agora à noite, eu também repito, a ministra Damares veio ao nosso estado para nos abençoar, junto com a nossa secretária nacional de política para as mulheres. Vou puxar um pouquinho a sardinha para nós, né? Hoje, Mulheres Acreanas Fazendo História traz como tema a luta da mulher pela sua conquista de espaço enquanto agente social, integradoras e transformadoras da sociedade. Historicamente, senhores e senhoras, a mulher teve desafios colossais. Vencemos o domínio patriarcal, conquistamos o voto, os postos de trabalho, conquistamos a liberdade sexual, a autodeterminação sobre nossos corpos e hoje somos voz mais que retumbante nos mais variados eixos de discussão das políticas públicas do Estado. Ainda há um longo caminho a percorrer, ou melhor, a cada légua percorrida, a próxima légua é tão importante quanto as já superadas. No início de 2019, a violência de gênero surge como de assalto com seus índices endêmicos, como relatado pelo Observatório de Direitos Humanos. E atentos a tal circunstância, hoje foi lançado o nosso programa Patrulha Maria da Penha como estratégia e da solução Botão da Vida, como instrumento de tecnologia da informação e comunicação a serviço do combate à criminalidade doméstica. Destaco que, como referido, há um programa e, como tal, sugere ação estatal constante aprimoramento que poderá ser fomentado e financiado, viu, ministra, pelo Fundo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Unidade orçamentária importante para a arrecadação dos recursos necessários à proteção da mulher e seus direitos. A ministra Damares e a presidente da Fundação da FMC, Ana Amélia, é com grande alegria e expectativa que o Estado do Acre as recebe. Desde já, meus sinceros agradecimentos à atenção disposta ao Estado e à causa da mulher acreana, que é a causa de todas as mulheres brasileiras. Que Mulheres Acreanas Fazendo História seja um momento que se espraie e ecoe em nossa sociedade acreana e sirva de estímulo para toda mulher que tem virtude de lutar e fazer a sua história. Para finalizar, eu gostaria de deixar um versículo, 1 Coríntios 11, 11 e 12. A mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Boa noite. Com a palavra, a presidente da Fundação Milton Campos,
secretária de Relações Federativas e Internacionais do Rio Grande do Sul, a ex-senadora da República, senhora Ana Amélia Lemos. Em primeiro lugar, eu quero dizer um sincero boa noite a todos vocês, a todas vocês que enfeitam este salão da Unimeta, que está hoje florido e lotado para discutir no encerramento do mês da mulher, o mês de março, minha querida ministra Damares Alves, um seminário Mulheres Acreanas Fazendo História. Eu queria dizer, senadora Maílza Gomes, que pela primeira vez, e eu tenho participado de muitos eventos, que eu vejo uma mesa com autoridades em que as mulheres são a maioria. É a primeira vez que eu vejo isso. Isso é uma marca que o Acre começa mesmo a fazer história. Desculpa, Petecão, mas hoje você está a minoria aí nessa mesa, viu? Felizmente, nós começamos a demonstrar o poder. Eu queria dizer também que a senadora Maílza, ela foi uma revelação, porque suplente do senador Gladson Cameli, agora governador do Acre, considero a atuação dela como uma formiguinha. Uma formiga com a humildade, a serenidade, ela vai conquistando, vai chegando, vai fazendo, e quando você vê, é como aquela chuva fininha que você não nota e você não dá conta, está molhado. A senadora faz assim, ela vai chegando de mansinho e consegue o que quer. Existem mulheres que são como eu, gritam, fazem, empurram, eu sou do signo de Áries, e aí a gente também consegue, mas de outro jeito. Ou seja, querer fazer, às vezes muda apenas a maneira de a gente abordar aqueles projetos que a gente tem, aqueles planos. Estou muito feliz, minha cara Maílza Gomes, de ter como presidente da Fundação Milton Campos, que é o braço institucional do Partido Progressistas, que opera, que financia, que patrocina movimentos como este que você está realizando. E eles só acontecem pela iniciativa das progressistas em todo o país, dos progressistas em todo o país. Então, parabéns, a Fundação se sente muito bem representada neste evento que reúne, eu diria, a sociedade inteira. Aqui estão comunidades indígenas, estão minorias, estão todos representados, das escolas, a sociedade, professores, todos estão aqui. E isso é um símbolo maior da democracia. Fico muito feliz de aqui ver também que o Acre, neste momento, não só festeja a nossa primeira governadora, Yolanda Fleming, mas ela também tem o Acre, a primeira prefeita, Rio Branco, a capital do Acre, a primeira prefeita mulher. Não é pouca coisa. Também no Acre, até o ano passado, comandava o Ministério Público, o Poder Judiciário, vários outros poderes, mulheres comandavam esses poderes. Hoje, no Poder Judiciário, a maioria, em algumas instâncias, 47% em algumas instâncias são mulheres. O que significa dizer que nas áreas de carreiras de Estado, como, por exemplo, Ministério Público, Poder Judiciário, Polícia Federal, Polícia Civil nos estados, polícias militares nos estados, Forças Armadas, todas essas carreiras de Estado, o acesso das mulheres tem sido cada vez maior. E por quê? Porque o acesso não é como na política, pelo voto. A gente quer tanto que as mulheres façam o empoderamento das mulheres na política, mas o acesso é pelo voto. É muito mais difícil. E o acesso para uma carreira de Estado é pelo concurso público. Como as mulheres são aplicadas, se dedicam, estudam, têm mais sucesso e passam. Então, a ocupação desses espaços, nessas carreiras de Estado, pelas mulheres, se dá também nessa medida. Profissionais liberais, famosas, pesquisadoras, todas estão ocupando o seu espaço. E aqui no Acre, eu pude perceber que não é a lei de uma cota de 30% que vai aumentar a participação das mulheres no parlamento. Não foi preciso uma lei para que, nas eleições de 2018, de uma composição na Câmara Federal, de 8 parlamentares federais do Acre, metade sejam mulheres. E essa não é a lei que faz, são vocês.
são os eleitores, é a sociedade, mas são também as mulheres que se dispõem a participar do vigoroso sacrifício que é a carreira política. Não é fácil, minha querida Lene, ser política hoje. Não é fácil. Nós somos contaminados pela regra comum. Ninguém presta, só tem corrupto no parlamento. Lamentavelmente, a visão da sociedade está equivocada. Nós, no parlamento, seja na Câmara de Vereadores de Rio Branco, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara Federal ou no Senado, somos a representação perfeita e acabada da sociedade brasileira. Quem está lá não chega lá pelas suas próprias pernas, chega pelo voto popular. E é essa parte bonita da democracia. Nós temos que aceitar o resultado. E se lá tem gente que tenha cometido algum erro, tem gente muito boa e muito séria. Então, não podemos misturar e nem temos que separar o joio do trigo. Nós não podemos jogar tudo num cesto só, como se nada e nada do Congresso prestasse. Como se Brasília fosse o antro da corrupção. Não é isto. Nós temos que entender que onde está o ser humano, ministra Damares, onde está o ser humano, existe a possibilidade, sim. Certa vez, na frente de um empresário no Rio Grande do Sul, dono de uma das maiores empresas, eu vou dizer o nome porque todos vocês conhecem, a Tramontina, fui convidada por ele para fazer uma visita à empresa e ele me pergunta de sopetão: senadora Ana Amélia, como é que a senhora, uma mulher honesta, ética, séria e responsável, se sente no meio de tantos corruptos no Congresso Nacional? Eu olhei para ele e disse assim: vou lhe responder com uma outra pergunta. Como é que o senhor, um empresário que paga em dia os funcionários, paga bem, dá uma alimentação muito saudável, deposita o dinheiro da Previdência Social, não sonega impostos, produz produtos de qualidade para beneficiar o consumidor, quando o senhor senta do lado de um colega seu empresário que sonega, que não paga direito os direitos previdenciários dos trabalhadores? Como é que o senhor se sente? Eles: vamos mudar de assunto. É assim. Nós temos que entender a realidade e temos que fazer aquilo que todo eleitor deve fazer. É fazer a seleção na hora de votar. Escolher bem, como vocês têm feito, para a representação que seja plural, seja na Câmara de Vereadores, seja na Assembleia, seja na Câmara Federal, seja no Senado Federal. O Acre está bem representado. Aqui, já na direção do Senado Federal, o senador Petecão, o senador Márcio, a senadora Maílza, que está revelando essa grande qualidade na articulação, na moderação. Hoje, aqui no Acre, eu aprendi muita coisa. Eu fiquei muito sensibilizada por ver mulheres, mães de meninas, 57 meninas, que são vítimas de sequelas gravíssimas da vacina HPV. E essas mulheres fazem um combate da defesa para ver a solução para um grave problema das suas filhas com um vigor exemplar, comovente. Da mesma forma que todas as áreas, ministra Damares, as mulheres fizeram as suas defesas nas questões, como citou aqui a nossa coordenadora da área da defesa dos direitos humanos e da mulher, em relação ao que foi lançado hoje, aquele aplicativo, o botão da vida. É muito mais racional. Mas por que foi possível criar um aplicativo que envolve competências que nem sempre estão afinadas? Quais são as competências? Entre o poder judiciário, o poder da polícia e o Ministério Público. Foi possível porque essas instituições aqui no Acre fizeram um diálogo respeitoso para aplicar as leis de sanção determinadas pela Lei Maria da Penha, das medidas protetivas às vítimas dos agressores. E, de novo, lamentavelmente, paradoxal que seja, o Acre, com tantas mulheres, revelando o poder das mulheres, é também o estado que, proporcionalmente, tem o mais alto nível, mais alto índice de feminicídio, ministra Damares. Temos que combater, e eu penso que as autoridades, o governador Gladson Cameli, está entendendo a gravidade desta situação, tão grave quanto o caso das meninas que têm sequelas com
com a vacina. Então, nós temos que trabalhar sempre desta forma como está sendo feito aqui, que foi possível, no entendimento com o Poder Judiciário. Ouvi muito a desembargadora Eva hoje fazendo referência disso, também o Ministério Público envolvido, a Polícia Militar, que vai fazer a patrulha Lei Maria da Penha, e esse envolvimento do Poder Executivo, da mesma forma, dando as condições materiais e humanas para fazer a aplicação séria e correta dessas medidas. Ainda temos que avançar na nossa Assembleia. São 24 parlamentares, temos 4 mulheres. Mas essas 4, tenho certeza que valem por 12 ou por mais do que as 4 apenas fisicamente, pelo trabalho que fazem para vencer barreiras e enfrentar e mostrar o poder das mulheres. O meu papel aqui hoje é simplesmente, como presidente da Fundação Milton Campos, dizer que essa fundação continua à disposição de todas vocês, não só dos progressistas, essa é a nossa obrigação, de fazer essa abertura. Também assisti hoje à abertura de um evento importante, uma nova pista atlética, uma pista olímpica, que eu chamaria, na Universidade Federal do Acre. E quem comanda? Uma mulher. A reitora é uma mulher. Um ato relevante de inclusão, porque aquele local servirá também para o acesso às crianças. Já que falei na educação, minha cara reitora, fiquei comovida ao visitar a escola Dom Pedro II. Ministra Damares, ali não dá para conter. Não dá para conter a emoção naquele lugar. E encontrei aqui um aluno e várias professoras dessa escola. Um modelo extraordinário. E eu postei na minha rede social, contando a historinha dessa escola que eu vi hoje e que me encantou, pelo exemplo que dá ao Brasil. E todas as repercussões foram assim, isso devia ser em todo o Brasil. É um modelo extraordinário, que une o ensino fundamental e médio numa escola pública de tempo integral, o ensino fundamental e médio, as professoras contratadas pela Secretaria de Educação, pelo sistema regular de ensino, com uma disciplina do Corpo de Bombeiros, uma disciplina militar. Essa é a educação que faz mais do que isso, a inclusão de crianças portadoras de deficiências, cadeirantes, autistas, síndrome de Down e outras patologias. Realmente, se pensarmos na educação, esta é a inclusão e esta é a escola que o Brasil precisa. A escola que nasce em Rio Branco e que nasce em outro município que aqui foi implantado. Um modelo de inclusão do século XXI. E nós tivemos esse exemplo, a convivência das crianças e mais, os mais de 700 alunos que ali estudam estão aprendendo a linguagem de sinais, a linguagem de Libras. Esta é a forma de nós nos comunicarmos, de nós entendermos as dores dos outros. E talvez por isso a maioria das professoras sejam mulheres, que têm sensibilidade, que têm intuição, que sabem compreender o sofrimento de quem precisa, o sofrimento de quem tem a dor batendo na sua porta. Então, minha cara senadora Maílza, muito obrigado por ter dado a oportunidade à Fundação Milton Campos, que eu tenho a honra de presidir. Por fim, e não menos importante, quero agradecer sinceramente. Eu saio daqui com o coração maior do que eu cheguei aqui, com uma emoção extraordinária, pelo carinho, pelo afeto, pela cordialidade, pela amizade de todos, de braços abertos, com um sorriso, pedindo uma foto. É a coisa mais bonita que nós temos. O bem-querer, a amizade, a relação humana, respeitosa, mesmo que tenhamos divergências. E isso nos dá o poder de entender melhor os problemas alheios. Tive uma honra muito grande de ter sido senadora por 8 anos, representando o meu estado do Rio Grande do Sul, e sei que tenho aqui muitas conterrâneas aqui presentes, inclusive lá da longínqua Alegrete. E dizer para vocês que aprendi mais nesses 8 anos de mandato como senadora do que em 40 anos como jornalista, porque ali a gente aprende a conviver com as diferenças. A gente precisa vencer barreiras para levar adiante um projeto. E a senadora Maílza deu a demonstração do comprometimento delas em relação às causas femininas. Eu sou autora de leis já em vigor,
e aí faço referência a essa lei para encerrar, uma lei que determina que o SUS crie um mamógrafo próprio para mulheres deficientes, porque hoje elas não têm o direito de fazer uma mamografia, porque os mamógrafos não são ajustados às mulheres deficientes. Essa lei que eu fiz está em vigor, e eu considero essa uma das contribuições que eu deixei como ajuda para a inclusão das mulheres deficientes na prevenção do câncer de mama. Da mesma forma, fiz uma lei que está em vigor, que obriga planos de saúde a fornecerem aos pacientes que tenham câncer a quimioterapia oral, que são medicamentos eficazes, mas são caros. E isso está em vigor também. E outra que apressa a pesquisa clínica, registro de pesquisa clínica para novos medicamentos, especialmente do câncer e do Alzheimer. Eu quero dizer com isso que esse trabalho foi apenas vendo que a saúde... Eu cheguei lá como uma senadora voltada para a agricultura, mas a saúde, a pressão foi tão grande que eu acabei me dedicando muito à saúde. E queria saudar, no campo legislativo, o que a senadora Maísa fez. Quando eu disse a vocês, no começo desta prosa singela aqui que faço, que não acredito muito na obrigatoriedade da lei como imposição para aumentar a presença de mulheres no parlamento. Mas, de outro lado, penso que seja com a lei que você possa garantir as condições para que a mulher possa fazer política, exercer política. O Brasil, a partir da eleição passada, a legislação brasileira determina que não há como você financiar a campanha eleitoral, só com fundo partidário, ou seja, só com dinheiro público. E esse dinheiro público é administrado pelos partidos. Então, senadora Maísa, foi muito própria a lei que Vossa Excelência fez, no sentido de tornar obrigatória o cumprimento dos 30% do recurso do fundo partidário para o financiamento das campanhas eleitorais para as mulheres, sejam vereadoras, sejam deputadas estaduais ou federais, porque não adianta pensar nesse empoderamento sem dar essas condições financeiras. Então, a sua lei chegou em boa hora, e eu penso que esse é o caminho, mais do que a cota de 30%, que às vezes é muito, para inglês ver, muitas candidatas laranjas, que eu acho que esse não é o caminho. O caminho é a consciência do eleitor, a decisão das mulheres de contribuir para tornar o nosso Brasil melhor. Eu acredito que o Brasil está no caminho certo, minha cara ministra Damares. E eu tenho certeza que, se nós todos fizermos a nossa parte, ele vai para frente e vai dar certo. O Brasil tem jeito e o Brasil tem pressa. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos. O senador Sérgio Petecão pede desculpa a todos, vai ter que se ausentar em virtude do cumprimento de uma outra agenda. Muito obrigado pela presença, senador. Vai aguardar mais? Ah, tá. Então, para substituir o senador à mesa, a deputada federal Mara Rocha, por gentileza. Convidamos a excelentíssima senhora juíza auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça, a doutora Andréia da Silva Brito, para fazer uma saudação. Obrigada. Boa noite a todos. Em nome da desembargadora Eva Evangelista, peço permissão para cumprimentar a ministra Damares, e a quem eu faço saudação, estendo a todas as autoridades, senhoras e senhores presentes nesse belíssimo evento. A desembargadora Eva Evangelista é coordenadora dos direitos das mulheres pelo Poder Judiciário, desde essa instituição criada pelo nosso Tribunal de Justiça do Estado do Acre, desde 2011. Temos para o biênio, ministra, 2019-2021, à frente do nosso tribunal, desembargador Francisco Djalma, que está aqui presente, e faz os cumprimentos a Vossa Excelência. A coordenadoria da proteção de violência à mulher, lembro que é instituição permanente de auxílio
as ações determinadas pelo nosso Poder Judiciário. O CNJ, em portaria, determina que todos os tribunais constituam suas coordenadorias e promovam ações e estruturação. Pela primeira vez, para esse biênio, a Coordenadoria da Mulher encontra-se estruturada com seus servidores postos à disposição da proteção da mulher. Mas eu quero fazer um chamado especial e uma sensibilização à nossa ministra, que ela possa voltar todo o poder que ora hoje exerce e reunir os nossos executivos estaduais para que tenha uma sensibilização em relação à questão orçamentária, ministra. É fundamental para que possamos avançar nas ações que o orçamento seja não só mantido, mas ampliado. São muitos os espaços de poderes que são criados através dessas ações implementadas pelo Poder Judiciário. E para concretizar de forma muito real o que acontece no nosso dia a dia, eu conto apenas rapidamente um exemplo. Por essa semana, fiz audiência, eu sou juíza também da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas, e abri a audiência para realizar a justificação de um descumprimento de pena. Essa reeducanda é apenada e cumpria regime aberto, onde ela tinha como obrigação comparecimento bimestral à nossa unidade. E há 3 meses que ela descumpria. E um olhar não atento à situação em especial de vulnerabilidade ainda das reeducandas poderia levar, os senhores da área de direito certamente conhecem, a uma medida, a uma decisão de regressão dessa pena. E essa mulher sairia do regime aberto ao regime semiaberto. Isso iria colocá-la no sistema prisional ainda mais rigoroso. E me entra pela sala uma mulher com 3 crianças, uma com 1 ano em seus braços, uma com 3 anos e outra com 5 anos de idade. E eu abri o termo, iniciando o que é de praxe, que foi qual a justificação para ela vir descumprindo a sua pena. Ela estava condenada por tráfico de droga, e ela me esclareceu que não tinha condição de ter vindo os 3 últimos meses, porque estava acompanhando seu filho de 5 anos, que estava com câncer. E ela informou que tinha um 4º filho, que essa criança tinha 12 anos e se encontrava com a vizinha. E, neste momento, eu indaguei a ela como ela estava subsistindo, como estava mantendo aquela família, e perguntei quanto ela ganhava do Bolsa Família. E ela nos revelou que não estava recebendo o auxílio do Bolsa Família. E isso realmente chamou a nossa atenção. Mas por que a senhora não recebe? Porque os meus filhos não estão matriculados na escola. Ela tinha 3 crianças, o 4º estava, mas 3 não estavam e não estavam matriculados na escola. Foi solicitado que toda a nossa equipe, ministra, fosse fazer o acompanhamento passo a passo dessa situação, que fizesse a realização da matrícula, que inserisse essas crianças na escola para ela poder ter acesso a todos os benefícios hoje constitucionais que lhes são devidos. E assim foi feito. Então, o que é que demonstrou essa situação? Vou lembrar que ela foi condenada por tráfico de droga, mas uma condenação muito peculiar. Ela foi levar droga, substância entorpecente, para o seu marido, que já se encontrava no sistema prisional. Então, de um modo geral, como um todo, uma pessoa condenada por tráfico de droga que encontra-se numa situação de extrema vulnerabilidade, que, consequentemente, coloca os seus filhos numa situação de extrema vulnerabilidade, ministra. O planejamento da coordenadoria para este biênio é interiorizar a rede e suas ações, aumentando a sua eficiência, aumentando o seu quadro. Mas não podemos avançar se não temos orçamento, se não temos verdadeiramente possibilidade de realizar ações para esse movimento. Então, eu
pugno à senhora, sensibilidade, para que seja realmente movido, e não falo só pela nossa coordenadoria estadual, falo pela coordenadoria estadual de todos os tribunais de justiça de países, porque todos os tribunais de justiça hoje vivenciam uma situação que é igualitária a nossa, que é a restrição orçamentária. Então, nós sensibilizamos Vossa Excelência para que possa chegar aos nossos governadores de todos os estados e que, de fato, possa, através do aumento do orçamento, ampliar as ações de proteção, para que as mulheres de espaço de poder, não só do Estado do Acre, mas de todo o Brasil, possam abraçar as vítimas, mulheres vítimas da situação de vulnerabilidade em que elas encontram, não só no Estado do Acre, mas em todo o Brasil. Muito obrigada. Convidamos a excelentíssima senhora senadora Maílza Gomes para fazer sua saudação. Boa noite a todos. Quero primeiramente agradecer a Deus por ter a oportunidade de realizar esse evento que nos traz tanta felicidade. Hoje tivemos um dia intenso, porém maravilhoso, onde ouvimos mulheres, conhecemos mulheres que contaram sua história, contaram seus desejos, suas lutas, suas dores, porém com entusiasmo, com vontade de vencer. E o que nós estamos fazendo aqui é contribuindo um pouquinho com a experiência de pessoas que têm história de vida e que sabem orientar, direcionar, contribuindo assim com as nossas decisões. Eu quero agradecer, cumprimentando a ministra Damares Alves, ministra da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos, que lindamente se doou hoje num dia tão intenso. Muito obrigada, ministra. Quero agradecer também a nossa senadora Ana Amélia, brilhantemente, que tanto nos ajudou, contribuiu com o nosso país e agora ajuda o seu governo do seu estado. E na Fundação Milton Campos, que também é a nossa parceira. Deus abençoe. Muito obrigado, Ana Amélia. Agradecer também a secretária de Política para Mulheres, Tia Heron, ex-deputada. Muito obrigada. Agradecer a secretária da Pessoa com Deficiência, Priscila Gaspar, que também contribuiu de forma tão grande para o nosso conhecimento. Agradecer a Guida, reitora da UFAC. Obrigada, Guida, por estar presente. Obrigada, Jéssica, deputada federal, que fizemos uma parceria, né, Jéssica? Enfim, Mara Rocha também, somos parceiras para esse trabalho que empoderam e engrandece a mulher. Quero agradecer também a deputada estadual Meire Serafim, deputada estadual Antônia Salles, contribuiu com a sua experiência. Agradecer a Lene Petecão também por estar aqui. Lene, muito obrigada, minha amiga. Eu sei da sua luta e da sua coragem. Agradecer também a Rosana, reitora do IFAC. Obrigada, Rosana, pela sua contribuição, tá bom? Quero agradecer também ao doutor Djalma, representando o Poder Judiciário. Obrigada, doutor, pela sua presença. Quão grande é a sua participação aqui com a gente. A Andréia, também juíza Andréia, que luta pelas causas da mulher. Obrigada. A Isnailda, que nesse momento representa a nossa primeira-dama, Ana Paula. Obrigada, Isnailda, pela sua contribuição. O quanto você se doou com a sua equipe, nos ajudou. A representante de povos indígenas. Kise, obrigada por contribuir com a gente.
A nossa luta continua pelo povo indígena. E, em nome do governador Gladson Cameli e da primeira-dama Ana Paula, agradeço a todos os parlamentares. Senhora Evanísia Poianaua. Desculpa, esse é o nome da nossa querida representante indígena. Parlamentares, prefeitos, primeira-damas, vereadores, secretários, coordenadores, presidentes partidários, líderes religiosos e políticos, empresários, representantes dos movimentos indígenas, camponeses, as entidades de classe, as reitoras, nosso judiciário, nossa imprensa, militância progressista, pessoas que vieram de tão longe para prestigiar esse evento, e principalmente as mulheres aqui presentes. O motivo da realização desse evento, mulheres. Neste seminário, vamos falar de fortalecimento das mulheres no cenário político, no judiciário, na educação, no empreendedorismo e tantas outras áreas que temos ocupado com muita competência e sucesso. O Acre é exemplo de respeito à representação feminina, como observou a Ana Amélia, nossa querida senadora. E na política, principalmente, saímos de uma deputada federal em 2014 e agora teremos 4. São 50% da bancada federal. Isso mostra que as mulheres se interessam, sim, pela atividade política. E estão dispostas, são competitivas, quando apoiadas por partidos, possuem candidaturas viáveis e podem, sim, vencer os pleitos. Saibam que esse evento foi pensado e organizado com muito carinho para cada um de vocês que estão aqui. Toda a minha dedicação, todo o meu carinho, todo o meu agradecimento por terem vindo. Sintam-se à vontade. E que cada palestra que for feita aqui sirva de experiência, produza conhecimento e que façam cada uma de nós mais forte para as lutas de cada dia. Muito obrigada. Convidamos agora a excelentíssima senhora Thieron, secretária nacional de Política para as Mulheres, para ministrar a palestra As Mulheres Fazendo História na Política. Boa noite. Eu fico sorrindo porque algumas pessoas ficam esperando, de fato, uma tia. E quando eu me apresento, eu ouço um burburinho meio que tímido. Quero dizer que eu sou a filha de Dona Heron, fruto de um resultado de uma mulher extremamente intercessora e que faz aniversário exatamente no dia 8 de março, mostrando o quão é matriarca. E eu quero aqui saudar as mães, as mulheres, que hoje nos deram uma aula, um intensivão, minha cara reitora, sobre o que é fazer política nesse país. Pois quem quiser acertar nas políticas públicas, de fato, precisa vir ao norte desse país. Dizendo isso, eu quero saudar a mesa nessa pessoa queridíssima da ministra Regina Damares Alves, que tem a minha admiração, meu respeito, minha reverência, porque a sua prática é prática de sororidade. A sua prática, a sua pregação hoje é uma pregação que cala fundo, quando diz que uma mulher precisa aprender a proteger e a promover tantas outras. Obrigada, ministra. Quero cumprimentar ainda na mesa esse exemplo do baluarte no Senado Federal, da República do Brasil, a nossa senadora Ana Amélia. Quantas e quantas vezes
não sorvemos das suas palavras e dos seus discursos. Obrigado por estar aqui, por emprestar sua saúde, sua juventude, sua gana, durante tantos anos, para que tantas outras pudessem, daí, ser e estar representada na sua pessoa. Obrigada, senadora. Quero cumprimentar de forma muito carinhosa, calorosa, a senadora mais especial do Brasil no dia de hoje, nesse encerramento do Márcio Mulher. Eu a elegi dessa forma. Esqueci, inclusive, de pedir licença à ministra Damares. A minha memória é de tia, e às vezes ela falha. Mas eu quero te eleger, senadora Maísa Gomes, pela sua atuação, pela sua disposição, pela sua gana, por acreditar que a ministra, de fato, abriria mão de tantas outras atividades. Ela está há 24 horas fora do ar-condicionado, e eu percebi que a senhora senadora estava certa. Ela não é mulher de ar-condicionado, ela é mulher de rua, ela é mulher de mano a mano, ela é mulher que trata cara a cara com tantas outras. Obrigado por promover isso, obrigado por insistir nisso. Que Deus a abençoe. Mas, no seu nome, eu quero fazer valer o nome do seu esposo, que veio e se apresentou a mim no final da palestra da minha queridíssima colega, tão honrada, Priscila Gaspar. E ele disse: eu sou o esposo da senadora Maísa. Eu disse: que maravilha! Um homem que promove mulheres, tal qual o professor Hélio Santos diz, que é um homem que tem uma alma lésbica. E ele sorriu muito. Um homem com alma lésbica, ele só pensa em mulher, e promove mulher, e quer as mulheres. Esse é o marido da senadora, por isso ele não tem problema nenhum em estar exaltando, fortalecendo a sua causa. Leve a ele as minhas recomendações e o meu respeito como ex-prefeito da cidade, senador Nilmar. E ele também disse: Tcheron, eu estou no bastidor, porque eu quero que a minha senadora, de fato, venha atuar fazendo política de gente grande. Leve a ele o meu respeito. Cumprimentar a secretária, que hoje assim foi batizada pelo governador, não mais a coordenadora. Ali houve um clamor enorme para que esse departamento, ou essa coordenadoria, tivesse, de fato, um staff de secretaria. E por que uma secretaria? Para se valer de um instrumento com eficiência e eficaz, que pudesse, de fato, consolidar essas políticas públicas no direito e na garantia da promoção de tantas outras mulheres. E o que vimos aqui foi um show de fazer. Esta jovem secretária, ela cortou e copiou. Eu preciso aqui fazer um reconhecimento, porque a política pública do governo federal, proposta pela ministra Damares Alves, foi exatamente com vistas ao feminicídio, que já estampou o ano de 2019. Tivemos uma escalada importante, porque 126 irmãs, mulheres, amigas, conhecidas, foram assassinadas brutalmente, vítima da violência doméstica, familiar e intrafamiliar. E aqui ela viu, num momento e outro, da importância de estarmos dentro da rede de proteção, fortalecendo a política de proteção dessas mulheres, para que não mais vivam nessa situação de violência. Por que a polícia? A polícia é um braço armado do Estado extremamente truculento. Senso comum, senadora Ana Amélia. A excelência falou aqui muito bem. E, como conhecedora da causa, por profissão, sabe o que é senso comum. A sua fala trouxe muito dessa ideia do senso comum. É aquilo que se reproduz, se coloca dentro de uma vala, nivelando-se por baixo, onde se coloca todos no mesmo patamar. E não é verdade, e não é fato. Portanto, a polícia é um organismo que chega com a maior brevidade e celeridade nos lugares mais longínquos, tal como é as especificidades vistas aqui em todo o estado da Amazônia. E quando eu falo estado da Amazônia, eu me refiro para além do Acre. Eu preciso trazer e falar da Amazonas, preciso falar de Rondônia e de tantos outros estados que compõem
esse continente, vamos dizer assim. E por que continente? Porque se passa até 25 dias de barco para se cruzar ou se chegar a tantas outras cidades. É preciso, quem quiser fazer política, que venha ao norte do Brasil. Não tem jeito. Eu quero dizer ainda da importância da nossa queridíssima magistrada, aqui representando a doutora Eva, que esteve conosco logo pela manhã, que também, junto com a nossa secretária, esteve ali desempenhando um papel importante na construção de um dispositivo que ficou muito melhor e aperfeiçoado do que o que pensamos a partir do Ministério da Saúde, promovendo também uma transversalidade, que é uma regra e uma determinação da ministra Damares para que estivéssemos fazendo, junto com o Ministério da Saúde, também junto com o Ministério da Justiça, fazendo com que saiamos dos 3% desse rendimento de monitoramento ao homem agressor. Muito obrigado pela sua sapiência ao fazer esse trabalho junto aos homens na educação e reabilitação desses homens agressores. Nós sabemos que a reincidência chega a 0, sabemos que a redução de 89%, eu estou pegando dados daquilo que nós estamos considerando como referência nacional no estado do Rio Grande do Norte, e esse número é um número alarmante, porque 89% conseguir reduzir a 2% e a reincidência ser zerada não é mágica, é trabalho com base na lei, sobretudo pautado em estudo e em dados. Obrigado, magistrada, por estar aqui trabalhando e fazendo, de fato, a boa aplicação da Lei 11.340, que garante esse trabalho multidisciplinar dentro da vara e dos juizados. Cumprimentar a nossa querida vereadora, que hoje, com muita precisão, com afinco, fez com que o governador voltasse, quando já estava saindo, a partir da sua fala, porque vereador que se respeita é aquele vereador que traz a dor do povo. E ali expressou bem toda a necessidade dessas mulheres e fez com que, de vésperas, o governador tivesse cuidado já de atender o seu pedido e o seu encaminhamento. Parabéns pelo trabalho. Cumprimentar também, de forma muito afetuosa, as deputadas federais. Muito me alegra ver o crescimento dessa bancada, uma bancada importante, ministra. Nós não vamos conseguir caminhar sem dar as mãos a essa bancada. O Poder Legislativo é um poder que realmente já mandou o recado, como a senhora gosta de dizer, para o Brasil. Ali tem muito de decisão. Hoje as mulheres sentam nessa mesa de decisão. Então, meu respeito, meu carinho especial, e peço a máxima vênia para fazer aqui, de forma também afetuosa, minha saudação à deputada federal Jéssica Salles, minha querida, que tem ensinado também ao Brasil um ineditismo inesperado. As dobradinhas, em regra, é sempre de pai para filho. E elas conseguiram fazer aqui de mãe para filha. Obrigada, querida deputada Antônia Salles, obrigada pelo carinho, pelo trabalho e pela força que tem dado a essas mulheres acrianas. Quero cumprimentar também a deputada Juliana, minha querida amiga, correligionária, um carinho todo especial, a minha querida esposa ali do deputado federal, leve a ele também o meu carinho. Obrigado por participar desse seminário. E dizer, ministra, e dizer a todas as demais mulheres, a Priscila Gaspar, que hoje emprestou para além das suas limitações no dia de hoje. Eu estava vindo no carro e eu dizia a ela, colega, nós não tivemos tempo nem de conversar tanto, mas se tivéssemos ensaiado, eu nem sei o que seria do Acre. O Acre ficou gigante, mas conseguimos, de fato, entender o que é fazer, dentro desse universo de 54% da maior fatia da população brasileira, o resgate da mulher com deficiência. Obrigado por contribuir, obrigado por ajudar, obrigado, ministra, por entender isso, obrigado por me emprestar o seu olho treinado e trazer, e emprestar também Priscila Gaspar, para que pudéssemos fazer cirurgicamente esse recorte, porque uma nação que não dá possibilidade de uma mulher desabrochar é uma nação, senadora, que não haverá de progredir. Obrigada.
Agradecemos à secretária Thieron pelo tema abordado. Neste momento, convidamos a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, senhora Damares Alves, para fazer a sua saudação e, em seguida, já ministrar a palestra com o tema Ampliação das ações do Governo Federal para a implementação de políticas públicas para mulheres. Salva de palmas. Boa noite, Acre. Que alegria estar com vocês. Eu vou cumprimentar a mesa assim, ó. Oi. Oi. Alegria, que mesa linda, que mesa extraordinária. É uma alegria estar com vocês. É uma alegria estar nesse estado que eu amo tanto. Não é a primeira vez que eu venho ao Acre, eu já vim muito ao Acre. Eu já servi esse estado quando eu era assessora de um deputado desse estado. E esse deputado, inclusive, foi presidente, foi coordenador da bancada, e eu tive a honra de servir o Acre. Eu fui assessora do deputado, então deputado Henrique Afonso, meu amigo, meu irmão, meu parceiro. Saudades dele, muitas saudades dele. E eu vim muitas vezes também a igrejas, que eu estou ministra, mas eu sou pastora. E eu vim muitas vezes às igrejas aqui, então eu me sinto muito em casa. E estou muito feliz de estar aqui, e feliz de estar exatamente no mês de março, comemorando, terminando as comemorações. Amanhã ainda tem alguns eventos, em março comprido, que não acaba. É muito, muito evento. E eu estou feliz de estar aqui. E trago para todos vocês o abraço do capitão. O Brasil tem um grande presidente da República. Eu trago o abraço do presidente Jair Bolsonaro. Um presidente que, de uma forma inteligente, trouxe para o Brasil o Ministério da Mulher. O presidente que trouxe para essa nação um ministério tão extraordinário, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Eu tenho a honra de ser a ministra das Mulheres. Um presidente que pensou em família de uma forma extraordinária e que deu ordem a todos os ministros do Planalto. A ordem é o seguinte: não se constrói mais política pública no Brasil sem pensar em família. A família tem que estar na perspectiva, a família tem que estar no alvo, todas as políticas públicas com a perspectiva de família. E aí tem muita gente perguntando, mas para que esse Ministério da Família? Vou dizer uma coisa para vocês: inúmeros países no mundo têm o Ministério da Família. E a gente não pode mais pensar política pública sem pensar em família. Nós entendemos que família protegida é nação soberana. Família fortalecida é nação próspera. E aí o presidente vem com essa proposta: vamos fortalecer a família no Brasil. Todas as configurações familiares. Ele vem com a proposta de que todas as configurações familiares sejam fortalecidas. Eu mesmo sou um exemplo de uma família diferente. O meu exemplo é uma família diferente. Eu sou uma mulher divorciada, como milhões de mulheres divorciadas no Brasil. Às vezes eu fico perguntando assim, acho que aquele meu ex-marido era maluco, largar uma mulher tão linda como essa. Foi embora. Uma outra levou ele embora. Mas eu sou mãe de uma menina indígena, sou mãe adotiva de uma menina indígena. Então eu sou aqui o retrato dos milhões de famílias lideradas por mulheres, e família com uma configuração diferente. Uma mulher branca, mãe de uma menina indígena, uma mulher divorciada, mas eu e minha filha somos família e ninguém tira isso de nós. Família tem que ser fortalecida, seja qual for a configuração familiar, e o presidente Bolsonaro vem nessa direção. E como eu sou apaixonada por esse presidente de pensar em famílias. E a outra proposta que ele traz para a família é o seguinte: o presidente Bolsonaro não quer mais ser candidato a presidente da República. Ele tem dito que é só um mandato. Então, ele deu uma ordem para os ministros. Nós vamos agora, no Brasil, construir políticas públicas estruturantes. Não vamos criar programas de governo que acabam quando o governo acaba. E ele deu a ordem: políticas públicas estruturantes e permanentes. E aí, este é o nosso desafio. Muitas das políticas que nós estamos apresentando para o Brasil, os ministros que estão no cargo não vão ver o resultado. Nós estamos construindo políticas públicas para as outras gerações. E, nesse sentido, fortalecendo família para as próximas gerações.
E aí o presidente também traz o Ministério dos Direitos Humanos. E traz de uma forma didática, quando ele traz para esse ministério 8 secretarias nacionais e mostra para o Brasil a importância de nós estarmos protegendo os direitos humanos. E faz com o Brasil uma releitura do que é verdadeiramente direitos humanos. Aí ele traz a Secretaria Nacional da Criança. Eu sou a ministra das Crianças. Pensa que coisa boa. Nessa Secretaria da Criança e do Adolescente, nós temos inúmeros desafios no Brasil hoje, inúmeros. Inclusive, as pessoas talvez não se lembrem, mas é no meu ministério que estão todas as unidades socioeducativas. Sou eu que estou coordenando elas no Brasil. Consegue entender o desafio daquela secretaria? As antigas FEBEMs estão no meu ministério. Consegue entender os desafios? Todo dia um telefonema toca, é uma unidade que está em rebelião, é ameaça de rebelião. Aquela secretaria nossa da criança e do adolescente tem inúmeros desafios. Aí o presidente traz também para esse ministério a Secretaria Nacional da Juventude. E aqui eu quero falar para os jovens que estão presentes. Uma secretaria espetacular. E vou dizer uma coisa que talvez vocês não saibam. Nós nunca tivemos tantos jovens no Brasil como hoje. Nós chegamos, senadora Amélia, ao pico. Na história do Brasil, nunca tivemos tantos jovens. E nunca mais vamos ter tantos jovens como hoje. Então, urge a necessidade que os governantes, os parlamentares, o poder público, tenham um olhar especial para essa clientela, para essa população, a população jovem do Brasil. Cuidar de jovens é direitos humanos. Cuidar de crianças é direitos humanos. Aí a gente tem a Secretaria Nacional de Políticas Públicas para Mulheres. Proteger mulher é direitos humanos. Cuidar de mulheres é direitos humanos. Fortalecer mulheres é direitos humanos. Aí a gente vem pela primeira vez no Brasil com a Secretaria Nacional da Família. Temos lá no Ministério a Secretaria Nacional da Pessoa Idosa. Direitos das pessoas idosas. A secretaria só tem 2 anos. Essa secretaria ela é incrível, cuidar dessa população tão especial. Depois a gente tem lá a Secretaria Nacional da Igualdade Racial. Lá nessa secretaria nós temos os quilombolas, os povos tradicionais, os índios, os ciganos, e essa ministra que está cuidando de todos eles. Lutando para trazer políticas públicas de verdade para todos os povos tradicionais, inclusive os povos de comunidade de terreiro. Está lá a igualdade racial, está lá também a luta pela tolerância religiosa no Brasil. Ainda temos que lutar muito pela liberdade religiosa no Brasil. Mas a gente tem também nessa secretaria, nesse ministério, a Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, que tem hoje o nome de Proteção Global. Lá está os mecanismos de tortura, lá está o trabalho escravo, combate ao trabalho infantil, lá está também os defensores de direitos humanos. Nós temos um programa de proteção dos defensores de direitos humanos. Está comigo também o Programa Nacional de Proteção a Testemunhas. Vocês conseguem imaginar quantos protegidos nós temos no Brasil, naquele ministério? Mas está lá também comigo o Disque 100, o Ligue 180. É um ministério muito grande. É um ministério extraordinário. E da forma como nós estamos trabalhando, nós estamos mostrando para o Brasil que direitos humanos, nós precisamos respeitar, proteger e garantir os direitos humanos nessa nação. E dos 8 secretários nacionais, eu tenho a alegria de ter 6 secretárias mulheres. E aí, eu venho para um estado em que as mulheres estão no poder. Eu venho para um estado em que as mulheres estão avançando. Que incrível esse estado. Nós estamos passando o dia junto hoje com essas mulheres empoderadas, poderosas, fortalecidas. E aprendemos muito aqui hoje. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, não é assim em todos os estados. Infelizmente, os números que a gente vê no Brasil ainda nos assustam. Ainda precisamos ocupar muitos espaços, mulheres. Ainda precisamos ocupar o espaço do legislativo. Nós estamos hoje com 97 deputadas federais, se não me engano, mas no número de 513, ainda somos um número pequeno. Precisamos aumentar esse espaço, ocupar esse espaço na política. E, nesse sentido, o Ministério da Mulher vem apresentar agora, em julho, uma campanha de
trazer mais mulheres para a política. O nosso alvo é que pelo menos uma vereadora em cada Câmara de Vereadores no Brasil e o maior número de prefeitas e vice-prefeitas. Será uma campanha arrojada que nós vamos fazer, vamos andar por todos os municípios do Brasil, incentivando que mulheres venham para a política, porque se a gente começar a trabalhar as câmaras de vereadores, nós vamos ter mais deputadas estaduais, depois mais deputadas federais, então nós vamos focar na ocupação das câmaras de vereadores nos próximos meses. E a gente também agora tem um grande enfrentamento, e aqui chego no momento triste da minha fala, o enfrentamento à violência contra a mulher no Brasil. Quantos desafios, gente, vocês não imaginam. Infelizmente, nós temos números que nos fazem ficar tristes. Nós estamos acumulando alguns recordes no Brasil que nós não gostaríamos de estar acumulando. Somos o 5º país do mundo que mais mata mulheres. Que vergonha para uma nação que se autodeclara cristã. Uma nação que se autodeclara cristã não pode ter tanta morte de mulheres. Porque o Cristo que nós servimos, o Cristo que nós declaramos que é rei desta nação, ele ensinou a proteger mulheres. Se essa nação é cristã, ela tinha que ser a primeira nação do mundo a proteger mulheres e não a 5ª do mundo a mais matar mulheres. Nós vamos precisar entender o que está de errado nesse país. Aonde nós estamos errando, autoridades? Nós temos uma lei extraordinária, a Lei Maria da Penha é uma das mais lindas leis de proteção à mulher no mundo. E por que a gente ainda é o 5º país do mundo que mais mata mulheres? Eu vou dizer uma coisa, está na hora da gente dizer basta, chega. E nós vamos ter que entender o que está acontecendo e nos unir e dizer chega. E vou dizer uma coisa, uma geração tem que se levantar nesse país e dizer, chega de violência contra a mulher. E me desculpe dizer, mas eu acho que essa geração é a nossa geração e o desafio está posto e nós vamos ter que nos levantar e dizer, basta, chega de tanta violência contra a mulher nessa nação. E de que forma? Nós vamos fazer isso, ministra? Nós vamos fazer isso juntos. Não espere a pena do legislativo. Não espere. Não espere apenas as mais perfeitas e extraordinárias leis saírem da Câmara e do Senado, não. Não esperem apenas do Executivo, não. Não adianta a gente eleger o mais espetacular presidente da República, nós já temos. Não adianta eleger o mais espetacular homem para ocupar lá o Planalto, não. Não é isso que vai resolver o problema da violência contra a mulher. Também não adianta a gente ter todas as varas no Brasil de enfrentamento à violência contra a mulher. Nós só vamos resolver o problema da violência contra a mulher quando todos, quando eu falo todos, são todos, quando todos se unirem e disserem, é agora, vamos para cima, vamos fazer o enfrentamento, chega, basta, estamos juntos, vamos proteger as mulheres no Brasil. E aqui quero mandar um recado para um segmento que eu conheço muito, que é o meu segmento, o segmento religioso. Nós vamos precisar de vocês, pastores. Nós vamos precisar de vocês, padres. Está na hora de vocês também saírem das 4 paredes e dizer, estou nessa, ministra, vamos para a rua, vamos proteger mulher, vamos acolher mulher, vamos abrir as portas de nossas igrejas para fazer de nossas igrejas casas de acolhimento de mulheres. Por que não? Pastores, me permitam. Não vou puxar a orelha de pastor e de padre nessa noite, de nenhum sacerdote. Mas chega de mulher chegar na igreja com o olho roxo, o pastor orar, o padre rezar e mandar ela ir para casa, perdoar o agressor. Acabou isso na igreja, pastores e padres. Nós vamos pegar esta mulher, vamos orar por ela e vamos para a delegacia de mão dada com ela. São todos os segmentos vão ter que vir para essa luta conosco. Os educadores, os professores. Nós vamos vencer essa batalha, nós vamos vencer essa guerra no combate à violência contra a mulher. Se a gente também fizer uma revolução cultural nessa nação, vamos para as escolas. Vamos falar de violência contra a mulher lá na escola com criança pequenininha, cada vez mais cedo, cada vez mais cedo. O tema violência contra a mulher tem que ser um tema transversal na educação. Vamos falar para o menininho de 4 anos que ele tem que respeitar e amar e ele tem que ser solidário com a sua coleguinha. Tem feministas, tem alguns segmentos que não acham que eu devo falar isso, mas eu vou falar. Vamos ensinar os nossos meninos na escola a respeitar as meninas.
Vamos ensinar nossos meninos na escola também a levar flores para as meninas. Vamos ensinar os nossos jovens a abrirem porta do carro para as mulheres entrar. E vamos ensinar eles, quando eles estiverem ocupando um lugar, a abrir a porta do emprego, a porta do legislativo, a porta do judiciário para nós mulheres. Vamos fazer uma revolução. Nós temos que fazer uma revolução cultural nesta nação. Nós vamos ter que ensinar os meninos desde cedo. Ministra, isso não vai dar certo. Então me dê uma outra alternativa. Ou a gente faz uma revolução nessa nação em defesa da mulher, ou a gente faz nessa nação uma revolução em defesa da mulher. E nós vamos começar pela escola. E aqui eu faço um apelo aos educadores desse estado. Vamos sentar, vamos rever o que nós estamos ensinando em sala de aula. Vamos sentar junto. O que está aí está dando certo? Não sei. Vamos sentar, vamos esquecer as nossas diferenças ideológicas, vamos esquecer as nossas diferenças partidárias, vamos esquecer as nossas diferenças religiosas e vamos dizer, ó, vamos esquecer tudo, vamos nos unir aqui e vamos ensinar essas crianças a respeitar a mulher e a proteger a mulher no Brasil. Todos terão que vir para esta luta, a imprensa que vai ter que vir para esta luta, o teatro vai ter que vir para esta luta, a televisão vai ter que vir, todo mundo vai ter que vir. Nós só vamos resolver o problema da violência contra a mulher se todos decidirem, estamos juntos, e nós vamos resolver isso juntos. É esse apelo que eu faço, porque os números nos assustam. Deixa eu falar de um número que vocês vão se assustar agora. Lá no nosso ministério está o Ligue 180. É o canal onde a gente recebe as ligações de todo o Brasil de denúncia de violência contra a mulher. E, por favor, divulguem este número. Pastores, faz um cartaz, coloca na sua igreja Ligue 180. Faz folhetinho, pastor, e distribui nas ruas. Distribui na sua comunidade um folhetinho. Em caso de violência contra a mulher, ligue 180. Vamos falar isso nas escolas? Vamos colocar mulheres que ocupam o espaço de trás da sua mesa, o ligue 180, para que quando alguém for falar contigo, lembrar que tem um 180 no Brasil. Vamos fazer isso. E os números do 180 esse ano estão me assustando. E eles cresceram muito. As denúncias que chegaram no 180 estão crescendo muito nos últimos meses. Não sei se está aumentando a violência ou se está aumentando a denúncia. E aí, o que vocês acham? Aumentou a violência ou aumentou a denúncia? Os dois. Os dois. Nós aumentamos agora mais de 19% o número de registro no DISC, no Ligue 180. Em apenas 2 meses, 11.132 ligações de denúncia de violência contra a mulher. Agora eu quero que vocês lembrem o seguinte: mais de 40% das ligações o Ministério não consegue atender, não dá conta. Estamos reformulando agora para a gente poder atender todas as ligações. Por isso que eu estou dizendo, divulgue, porque a partir de agora a gente vai ter condições de receber um número maior. Mas vou dizer para vocês, imagine as cidades as regiões em que as mulheres não têm um telefone para ligar. Se a gente recebeu agora 11.132 ligações, consegue entender? A mulher da região ribeirinha, a mulher cigana, a mulher indígena que não consegue ligar. Quanta violência nessa nação contra a mulher. Dos 11.132 registros, 7.854 foram de violências físicas contra a mulher. 2.401 ligações, registro de violência moral contra a mulher. 877 foram classificadas como violência psicológica. Porque eu vou dizer uma coisa, não é só um tapa na cara que dói, não. Tem palavras que doem mais que um tapa na cara de uma mulher. E que os homens entendam e aprendam a falar com as mulheres. Que os homens entendam que nós somos um ser espetacular e extraordinário e que nós nascemos para brilhar, para sermos protegidas. Temos que nos levantar contra a violência psicológica contra as mulheres nessa nação. Quando se fala de violência, todo mundo só pensa na mulher com o olho roxo. A violência psicológica consome, corrói, dói, machuca, destrói. Eu sei o quanto dói. Sou pastora. E nos gabinetes eu escuto tanto isso. Tantas mulheres de batom no rosto,
lindas, com a pele linda. Ninguém nunca tocou na pele, mas com a alma destruída, com o coração machucado. Nós vamos ter que nos levantar contra todos os tipos de violência. Os assassinatos cresceram nos últimos anos. O estupro cresceu. A cada 11 minutos uma mulher é estuprada no Brasil. Gente, é muito. A cada 11 minutos uma mulher é estuprada nessa nação. E eu vou dizer uma coisa que vai assustar mais vocês ainda. Apenas 1% dos estupradores são punidos no Brasil. Chega. Gostaríamos de ver todos os estupradores presos, punidos nessa nação. Foram mais de 60 mil estupros nos últimos anos. Nós temos agora o assassinato. 12 mulheres são assassinadas por dia no Brasil, segundo os registros. Eu quero lembrar das mulheres indígenas, que às vezes não têm registro, das mulheres ribeirinhas, que às vezes nós não temos o registro, das mulheres que desaparecem, estão como desaparecidas e não como mortas. 12 assassinatos por dia de mulheres. E agora a gente também tem um outro título que me assusta muito. Somos o pior país da América do Sul para ser menina. Quando estou falando de mulher, eu estou falando da mulher adulta, mas eu quero falar da mulher menina. Somos o pior país da América do Sul para ser menina. E uma das maiores violências contra a menina é a exploração sexual, a violência sexual, é o abuso sexual. E está na hora da gente também se levantar e dizer, chega, acabou. E hoje, nós estamos vivendo os resultados de uma operação que foi feita ontem, e o Estado do Acre ontem mandou para a cadeia 7 abusadores de criança. Parabéns para os delegados aqui do Acre. Parabéns para a Polícia Federal, parabéns para o Ministério da Justiça, parabéns ao ministro Sérgio Moro pela iniciativa de ter deflagrado ontem a 4ª etapa da Operação Luz da Infância. Chega de abuso contra meninas no Brasil. E aqui eu quero compartilhar, gastar um tempinho com esse tema. A senadora Ana Amélia esteve o ano passado conosco, membro de uma CPI lá no Senado, a CPI, ela foi vice-presidente da CPI, que estava investigando os maus tratos contra crianças e adolescentes no Brasil. Nós vimos apenas investigar os maus tratos nas escolas, nos abrigos, mas o abuso sexual veio também. Foram dias terríveis para nós. Eu estava como assessora do presidente da comissão, o senador Magno Malta, e como assessora jurídica eu tinha que ver todas as imagens que chegavam naquela CPI. Vocês não imaginam o que eu tive que ver. Vocês não imaginam o que eu tive que ler. E naquela CPI nós descobrimos o inferno do inferno no Brasil. Em 2010 teve uma CPI da pedofilia no Congresso Nacional, e naquela CPI nós descobrimos que havia uma classe de pedófilo no Brasil que só queria abusar de meninas especiais, de meninas com deficiência. Nós descobrimos que havia uma tara no Brasil por meninas em cadeira de roda, meninas com síndrome de Down, meninos com deficiência, e aquilo me assustou em 2010. Que loucura! Que país é esse? Nessa CPI agora nós chegamos ao absurdo do absurdo, ao inferno do inferno. Nos últimos 5 anos, triplicou o abuso de bebês no Brasil. O abuso de meninas bebês no Brasil. A imagem mais terrível que eu tinha visto na CPI em 2010 foi de um médico pediatra abusando de uma menininha de 29 dias. A cena era triste. Na CPI do Senado agora, chegaram imagens de crianças de 22 dias. Eu estava falando sobre isso em Curitiba, dando o relatório da CPI em Curitiba. No auditório levantou uma tenente da Polícia Militar e disse assim, doutora, eu bati seu recorde. Eu disse, não estou entendendo, tenente. A senhora viu uma nenê de 22 dias e está assustada? Eu disse, sim, muito assustada com o que eu vi. Ela disse assim, pois aqui no hospital de Curitiba, acabei de levar para o hospital ontem, uma menina de 8 dias, abusada pelo seu pai, o intestino está todo destruído. Isso é Brasil. Isso é Brasil. Prendemos um médico em Santarém que estava no motel, em Manaus, que estava no motel com uma menina de 7 meses.
Em Santarém, pegamos um médico que ele abusava de meninas, ele só queria menininhas até 3 meses de idade. Em uma das cenas, ele abusa da nenê, depois ele ejacula no peito da mãe e coloca a bebê para mamar o esperma dele, porque ele só sentia prazer se visse aquilo. Um pedófilo que nós prendemos em Campo Grande, ele tinha 56 vídeos de estupro de bebês no celular dele. Um vídeo de abuso de menina custa R$1.000 no Brasil, mas se for bebê, se for menina bebê, pode custar até R$50.000 no Brasil. Nós temos que nos levantar em defesa das meninas no Brasil. Chega, basta, não dá mais para a gente suportar a violência contra a menina no Brasil. Chega. Somos o 5º país, o pior país do mundo. Desculpa, o pior país da América do Sul para se criar meninas. Meu presidente, quando soube desse relatório, me chamou e disse: tu trabalha, para a gente ser daqui a pouco o melhor país do mundo para se criar meninas. E eu acredito em sonho, eu acredito que é possível que esta nação seja a melhor nação do mundo para se criar meninas. Isso é uma utopia. Isso é um sonho. Isso é possível. E se for sonho, daí? Eu sonhei em ter um presidente, presidente da República, ele está lá, presidente. Quando o presidente Bolsonaro saiu candidato, ele só tinha o sonho. Ele não tinha o dinheiro, ele não tinha um partido forte, ele não tinha televisão, ele não tinha publicidade, ele não tinha grandes empresários, ele não tinha nada. Ele só tinha o sonho. E olha onde o sonho dele trouxe hoje. Temos um extraordinário presidente da República. Eu acredito em sonhos. E aqui vou dizer, eu sonho que essa nação vai ser a melhor nação do mundo para se criar meninas. E eu vou dizer uma coisa, eu sonho que o Acre pode ser o melhor estado do mundo para se criar menina, se a gente quiser. Não é utopia. A gente consegue. E eu, quando falo de ser menina nesse país, eu sei bem o que é a violência contra a menina nesse país. Hoje, mais cedo, eu falei numa das minhas falas. Eu fui menina no pior país da América do Sul para ser menina. Eu fui vítima de violência nesse país, com apenas 6 anos de idade. Fui barbaramente estuprada com 6 anos de idade. Eu sei o que é ser menina vítima de violência nesse país. Eu só tinha 6 anos. Eu era uma menina linda, cheia de sonhos. E um dia um homem que estava dentro da minha casa abusou de forma bárbara de mim. Foi tão terrível o que ele fez, que eu perdi a capacidade de engravidar. Eu não fui mãe biológica por causa de um agressor. Eu não gerei no útero, mas eu gerei no coração. Eu sou mãe da minha Lulu. E eu sei que nesse auditório tem mulheres que, assim como eu, passaram pela tortura da pedofilia. Há números que apontam que 1 a cada 3 meninas no Brasil pode estar sendo abusada sexualmente. 1/3. É muito. É muito, gente. Não tem um auditório que eu não fale, que depois que as pessoas vão me cumprimentar, falam no meu ouvido: eu também sou sobrevivente, eu também sou sobrevivente, eu também sou sobrevivente. Somos milhões de meninas abusadas nessa nação. Somos milhões de mulheres que ainda trazem a dor na alma. Podemos estar curada, mas a lembrança continua. Não existe uma mágica que apague da mente de uma mulher que foi abusada na infância. Superamos a nossa dor. Eu superei a minha dor. Eu fiz da minha dor a minha luta. Eu fiz da minha dor a minha bandeira. E aqui eu vou dizer para você, enquanto eu puder, enquanto eu tiver voz, eu vou dizer, é possível a gente transformar a história dessa nação. Os números nos assustam. O que está posto aí é triste. Eu fui mal interpretada, uma entrevista que eu dei, em que eu perguntei assim: será que eu vou ter que dizer para os pais de meninas do Brasil fugir do Brasil? Será que eu vou ter que dizer para todas as mulheres do Brasil: fujam da nação que é a 5ª que mais mata mulheres? Eu só perguntei, mas eu vou responder agora.
Nenhuma mulher vai precisar sair dessa nação, porque essa vai ser uma nação que protege mulher. Nenhum pai de menina vai precisar fugir do Brasil, porque esta nação vai ser uma nação que protege menina, vai ser o melhor país do mundo para se criar menina. É o sonho dessa ministra, é o sonho do presidente da República, é o sonho da minha secretária nacional, é o sonho da minha senadora, é o sonho dessas mulheres que estão aqui, que estão se doando para isso. O nosso ministério veio com algumas propostas, e aqui eu quero encerrar dizendo o que já estamos fazendo para alcançar este sonho. Em março, nós assinamos, junto com o ministro Sérgio Moro, uma parceria do nosso ministério com o Ministério da Justiça, no enfrentamento à violência contra a mulher, como nunca vimos no Brasil. E aqui vou mandar um recado para os agressores de mulheres. Tem alguma câmera me filmando? Foca em mim. Eu sempre quis dizer isso. Foca em mim. Deixa eu mandar um recado aqui, ó. Atenção, abusadores, atenção, homens e agressores de mulheres. Acabou a brincadeira no Brasil. Nós vamos fazer o maior enfrentamento da violência contra a mulher no Brasil. Uma outra iniciativa do nosso ministério. Nós temos um baita ministro da Justiça, Sérgio Moro. Uma outra iniciativa do nosso ministério, gente. Nós descobrimos que é absurdo o número de violência contra a mulher cometida por religiosos no Brasil. E aqui vou dizer um número que nós não divulgamos oficialmente, mas a minha assessoria permitiu que eu dissesse. No Disque 100, olha aqui, autoridades, no Disque 100, que é a violência contra a criança, 11% das denúncias esse ano, o agressor é um líder religioso. Ou é um padre, ou é um pastor, ou é um líder de uma outra seita, de uma outra religião. A menina e a mulher, quando chega na igreja, ela chega já vulnerável, buscando ajuda, buscando conforto, e alguns líderes religiosos se aproveitam da vulnerabilidade desta mulher, desta menina, e abusam dela. E nós estamos diante do caso João de Deus. Eu estou acompanhando a força-tarefa que está investigando o caso João de Deus. Já passou de 300 denúncias. É o maior caso de violência contra a mulher com vítimas identificadas do mundo. Mais um outro recorde que eu não queria para a minha nação. E nós agora estamos construindo um projeto de lei junto com o ministro Sérgio Moro e a força-tarefa lá de Goiânia, para que seja uma qualificadora do crime. Quando o crime for cometido por um líder religioso, quando o crime for cometido por um padre, por um pastor ou por um líder de qualquer outra religião, ele vai ter a pena agravada, porque líder religioso foi levantado para cuidar de mulher e não para agredir mulher. O Ministério também vem na direção de trazer construir mais Casa da Mulher Brasileira. Ontem firmamos uma parceria com o governo do Amazonas, uma parceria incrível. Lá não vai ser apenas a casa, vai ser um complexo enorme, num terreno de 18 mil metros quadrados, a Casa da Mulher, o ML, a delegacia, vai ser uma coisa inédita para o Brasil. E hoje foi nos feito o pedido. E eu estava sentada ao lado do governador. Vocês têm um extraordinário governador, um governador incrível. Conheço o governador de vocês. Eu tenho um amigo governador no Brasil. O governador desse estado é meu amigo. E eu falei no ouvido dele assim: se eu construir a casa aqui, você vai manter ele? Pode contar comigo, eu vou manter a casa. Então, a gente vai construir a Casa da Mulher Brasileira nesse estado. E eu estava conversando com a deputada Jéssica, assim, deputada, mas esse estado é dividido, é Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Será que uma só dá? Ela disse, não, tem que ser duas. Então, a gente vai ter que se virar e construir 2 casas da mulher brasileira aqui no Acre. Nos próximos anos, a gente vai estar entregando aqui. Nós vamos também trazer para o Brasil uma proposta, e aqui eu quero falar com o secretário de Segurança, quem estiver representando ele. Nós precisamos mudar o ML no Brasil. O Instituto Médico Legal, quando a mulher vai fazer uma perícia, essa mulher, às vezes, entra numa sala em que tem um homem baleado, ela tem que entrar, às vezes, no mesmo elevador com um cadáver, essa mulher já está tão triste e machucada. Tem mulheres que não continuam a ocorrência de medo de entrar no ML. E aqui eu vou pedir que alguém mande um recado para o secretário de Segurança. Vamos ter no ML desse estado uma sala cor-de-rosa, uma sala lilás, uma sala diferente, uma sala própria para o atendimento de mulher. E nós estamos fazendo isso em todo o Brasil e pode contar com o apoio, inclusive, financeiro do nosso ministério.
Nós lançamos também já esse ano, na busca de fortalecimento de todas as atividades e, inclusive, na identificação da mulher agredida, o programa Salve uma Mulher. E nós começamos da seguinte forma: nós vamos trabalhar com os profissionais que lidam com mulheres. E o primeiro profissional que nós escolhemos foi o profissional da área de beleza. Nós vamos sair pelo Brasil, esse ministério, dando curso para manicures, cabeleireiros, massagistas, depiladoras, para que esses profissionais identifiquem a violência contra a mulher. Uma manicure está fazendo a unha, ela pode começar a olhar o braço e ver se tem alguma marca estranha. O cabeleireiro, quando levantar o cabelo da mulher para fazer uma escova, ver se não tem uma marca estranha. E nós vamos empoderar esse profissional para poder falar com esta mulher e sair ali direto do salão para a delegacia e protegendo a mulher. Depois nós vamos trabalhar com outros profissionais que trabalham diretamente com a mulher. E nós vamos chegar aos religiosos, aos padres e pastores. Nós vamos conversar com vocês como identificar quando uma mulher está sendo vítima de violência. Nós vamos também fortalecer no Brasil a Ronda Maria da Penha. E hoje nós tivemos a alegria aqui de conhecer a Ronda Maria da Penha, que foi lançada no Acre. E eu vou dizer uma coisa, realizei um sonho no Acre hoje. Eu sentei no carro da polícia e eu liguei a sirene. Oh, coisa de criança, foi lindo, espetacular. E nós vamos continuar caminhando na defesa da mulher. Uma proposta que estamos mandando para todos os estados, já estamos fazendo a nível federal. Escuta só, nenhum agressor tomar posse como servidor público, no concurso público, até 5 anos depois da pena. Bate na mulher depois que quer ser servidor público? Não, neguinho, acabou a brincadeira no Brasil. Nós vamos mudar essa história no Brasil também. Nós vamos ampliar o Ligue 180. Hoje nós temos aplicativo, nós vamos transformar o Ligue 180, nós vamos trazer ele para o Instagram, para o Facebook. As mulheres poderão fotografar, mandar mensagem imediata para nós. Estamos melhorando o Ligue 180. Fizemos esse ano uma grande campanha no Carnaval. Uma campanha extraordinária que trouxemos da Bahia, com o título Meu Corpo Não É Sua Fantasia. E não é mesmo. As meninas que vão para o Carnaval têm que mandar o recado. Meu corpo não é sua fantasia. E aí a gente tem também agora um trabalho especial com as mulheres no cárcere. E eu estava falando com a juíza ali. Quantas mulheres tem no cárcere aqui no Acre? Ela acha que em torno de 1000 mulheres. Muito. Muito. E a senhora falou de uma mulher especial, uma mulher que está indo para o cárcere por ser traficante. Essas mulheres, quando levam droga para os seus maridos, a maioria não é para seus maridos. Os maridos apanham na cadeia, são obrigados a pedir às mulheres para levar droga para o crime organizado que está dentro da cadeia. Por favor, quando uma mulher for presa por tráfico, tenha um olhar especial. Nem todas elas são bandidas, são vítimas do crime organizado. E nós vamos, nessa nação, combater com firmeza o crime organizado que está levando mulheres para o cárcere como traficante. A população, a mulher no cárcere, será acompanhada por esse Ministério dos Direitos Humanos, como nunca foi acompanhada no Brasil. Mães tendo bebês no cárcere. Como é que estão essas mães com seus bebês no cárcere? É dessa forma que esse ministério vai trabalhar a defesa e a proteção das mulheres no Brasil. Eu encerro, gente, dizendo que nós estamos construindo uma nova nação. Existe na presidência da República um presidente que sonha, e uma ministra que sonha, e umas secretárias que sonham. Mas é possível a gente transformar essa nação. Acre, a gente podia começar por um estado. E eu não sei porque eu estou no Acre hoje. Um estado tem que sair na frente. Que os outros estados não queiram. Olha, gente, eu sou pastor e eu preciso falar, eu acredito em propósitos divinos. Eu estou aqui no último dia de atividades no Brasil. Será que Deus não me mandou aqui para que a gente tivesse a coragem de aceitar esse desafio? Que os outros estados não queiram, mas que vocês se levantem e digam, vai começar por aqui, do Acre para o Brasil, do Acre para todas as nações, a verdadeira defesa das mulheres.
Que Deus abençoe a mulher acreana. Que Deus abençoe o estado do Acre. Que Deus abençoe a mulher brasileira. Que Deus abençoe o Brasil. Agradecemos à senhora ministra Damares Alves pela brilhante condução do tema abordado nesta noite, aqui nesse evento. Convidamos todas as autoridades para vir para a frente da mesa para a foto oficial.